eu gostaria de começar isso daqui, o nosso estudo hoje, só pedindo a oração dos irmãos pela Igreja Seara, lá em Orlando. O pastor Fernando foi com a pastora Silvia para Dubai e eles estavam lá fazendo tradução num congresso. Acho que ficaram 8 dias lá. E, quando voltaram, eles vinham num voo que fazia Dubai para Orlando, mas com uma escala e uma conexão no Canadá. E, durante o voo até o Canadá, ele foi ao banheiro. E, de uma hora para outra, a pastora Silvia percebeu que ele estava demorando muito. Ele demorou muito e ela foi atrás. E ele não respondia. Então, ela falou com os comissários. Os comissários tomaram providência. E, quando abriram a porta, ele estava morto. Então, ele teve que... O corpo está lá no Canadá. Ela também tem que fazer a necrópsia. E só em 4 dias é que vai poder trazer tudo para Orlando. Então, eu queria pedir que os irmãos fizessem depois, orassem, lembrassem dessa igreja que ficou sem o pastor e da esposa, a pastora Silvia, porque eles estão sofrendo muito dessa família. Tá bom? Era só esse o pedido que eu queria fazer. Agora, continuando o nosso estudo, nós vamos ver que aqui no capítulo 2 do livro do profeta Malaquias, ainda continua a reprovação dos sacerdotes por profanação. Esta palavra profanação vem de fanos, que significa templo, porque eles eram contra o templo. Em vez de servirem a Deus, eles faziam um trabalho contrário. No primeiro capítulo, nós vimos a blasfêmia, quando os sacerdotes aceitavam ofertas imperfeitas. E toda oferta representa Jesus, que é perfeito. A mesma coisa acontece hoje com a oferta que nós entregamos. Eu costumo dizer que a oferta me representa. E Deus, se Deus se agradar de mim, ele se agrada da minha oferta. Mas se Deus não se agradar de mim, ele não se agrada da minha oferta. É isso que está escrito, que aconteceu na situação de Caim e Abel. Quando nós vemos a profanação que tem sido feita hoje da pessoa de Jesus Cristo, houve aquele filme Jesus Cristo Superstar. Não sei se vocês lembram, mas ali Jesus Cristo era representado como um homem confuso, um homem imoral, um fraco. O mundo não conhece Jesus, mas não pode esquecê-lo. Haja visto o que nós temos visto ultimamente nas escolas de samba, aqui no Brasil, representando Jesus. O que pensar, então, do modo como ele é representado nos púlpitos, do jeito que está sendo tratado o assunto do Evangelho? Nós esquecemos que a Bíblia ensina: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. As pessoas resolveram, de uma hora para outra, encontrar assuntos na Bíblia para fazer piada. Uma forma de deixar o Evangelho mais engraçável, digamos, mais comível, mas bem apresentado.
Deus não precisa de ajuda. A palavra de Deus não precisa de ajuda. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela trabalha sozinha, não é? Com Deus não se brinca. Agora, entrando no 2º capítulo, no versículo 1, eu vou ler. Agora, os sacerdotes, para vós outros, é este mandamento. Para vós outros, é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Agora Deus vai julgá-los com mais severidade do que fez com o povo, por causa da sua posição de responsabilidade. Eles estavam fechando os olhos para o erro do povo nas ofertas. Eles estavam, como nós dizemos, deixando passar batido. Eles estavam fazendo pouco caso. Era mais fácil. Como nós procuramos ser simpáticos? Como nós procuramos facilitar as coisas? E deixamos que depois é o Espírito que convence o coração. Então, por que Deus deixou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja? Mas, irmã, nós não podemos afugentar o povo. Será que Deus está precisando mesmo de que a igreja, o templo, esteja cheia de gente fazendo o que quer ali? E nós temos que ficar com a boca fechada enquanto nós temos a palavra? A Bíblia diz: tendes a unção e tendes o conhecimento. Então, nós precisamos ensinar. Nós não podemos obrigar, mas ensinar, sim. Outro dia, estava falando sobre isso, uma pessoa disse: mas é que o meu pastor tem a mente muito aberta. Eu disse: ele tem a mente mais aberta do que Jesus Cristo. Porque quando trouxeram aquela mulher pega em adultério, Jesus disse para ela: eu também não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Ele disse para ela que aquilo era pecado. E não era para ser repetido. Quando ele falou com aquele paralítico do poço, 38 anos paralítico, ele diz: não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, nós precisamos dizer o que é pecado e dar nomes ao pecado. A pessoa escolhe se ela quer continuar no pecado. Nós não podemos obrigá-la, mas nós precisamos dizer que ela está no pecado. Esse é o nosso dever. Não é fechar os olhos para sermos simpáticos e esperar que um dia a pessoa vai ser convencida pelo Espírito. Não. A igreja precisa ensinar. Não é? Agora, Deus está dizendo que os sacerdotes vão ser julgados com mais severidade do que o povo, por causa da posição de responsabilidade deles. Eles eram responsáveis por deixar o povo entrar no mau caminho. Eles estavam fechando os olhos para serem agradáveis ao povo.
Deus tinha dado a eles a lei da verdade. E eles não a estavam ensinando. Eles têm que ensinar ao povo. É na boca do sacerdote que está o ensino. Nós temos responsabilidade, sim. Se as pessoas não quiserem ouvir, é outra coisa. Não serão obrigados. Mas eu tenho o dever de ensinar. Deus aqui diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos, espalharei excremento nos rostos. Aqui é uma palavra muito forte. Ele diz que ele vai amaldiçoar as bênçãos que os sacerdotes dão. E ele diz que ele vai, no versículo 3, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Olha, meus irmãos, esta palavra aqui na Bíblia em português, ela é bem severa, mas é muito delicada. Tem certas traduções no inglês que eles dizem a palavra comum que nós dizemos todos os dias. Espalharei fezes e vou esfregar o nariz de vocês nas fezes dos animais que vocês me oferecem. E é para as fezes que vocês serão levados. É muito séria essa profecia. Profeta Malaquias, você vê que começa com a palavra sentença. Sentença enviada pelo Senhor contra Israel. Não é? Todo o interior do animal sacrificado era para o sacerdote. Mas o excremento do papa tinha que ser rejeitado, tinha que ser jogado fora. Deus aqui está dizendo que vai esfregar o nariz dos sacerdotes nas fezes do animal sacrificado. E assim, eles não vão poder servir no altar. Essa é uma linguagem muito dura. Hoje, mesmo assim, eles servem. Não se envergonham. A vergonha está espalhada na igreja. Quando nós vemos Jesus falar na carta à igreja Pérgamo, eu sou aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Ele está dizendo que ele quer separação. Luz é luz, treva é treva, igreja é igreja, mundo é mundo. Mas nós vemos hoje que a igreja sai do mundo, mas traz o mundo para dentro da igreja. Tudo aquilo que fazemos para atrair as pessoas que estão no mundo é nos tornarmos imitadores do mundo. Quando o apóstolo Paulo diz, em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, com este século, não andeis em conformidade com as coisas do mundo, não vos assemelheis. Tudo o que nós temos feito hoje na igreja é nos assemelharmos para não darmos a impressão de que temos a cabeça fechada, que somos retrógrados. Não queremos dar essa impressão. E, com isso, nós vamos prejudicando o ensino. Eu vou ler do versículo 4 ao versículo 6. Quando Deus fala assim, então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos.
Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Esses versículos aqui falam a razão pela qual Deus escolheu a tribo de Levi. Se nós olharmos, nós sabemos que a tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Quando nós olhamos para Levi, que foi o terceiro filho de Jacó com Lia, nós veremos que não há muita alegria dele para Deus. Quando Jacó estava morrendo, ele chamou seus 12 filhos, as 12 tribos, lá em Gênesis 49. Você lê isso. Ele juntou Simeão com Levi numa só profecia. Irmãos, deixando claro que instrumentos de crueldade se encontraram em sua habitação. Você vê que Jacó, ele profetizou para cada um, mas quando ele profetiza para Levi, ele profetizou juntando Simeão com Levi. Eles se sentiam justificados porque sua irmã Diná tinha sido violentada. Não é? Lembra do que aconteceu? Que a Diná, a filha de Jacó, sofreu abuso sexual por Siquém, e Siquém queria casar com ela. Mas eles fizeram uma vergonha. Os dois fizeram uma vergonha, envergonharam seu pai. E, por causa disso, Jacó teve que sair dali para Betel. No final do versículo 7 de Gênesis 49, Jacó diz: dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Serão espalhados. E Deus espalhou Levi quando fez deles a tribo de sacerdotes, não tendo território próprio com as outras tribos. Eles seriam espalhados em Israel. Você lembra disso? Houve terra para cada tribo, mas a tribo de Levi não teria posse de terra. Eles estariam como sacerdotes, servindo a Deus, servindo ao templo em todos os lugares de Israel. Onde houvesse culto lá, estariam eles. Quer dizer, eles foram espalhados. Eles não tinham território próprio. Como essa tribo seria sacerdotal se o próprio Levi foi assassino? Se nós olhamos a história, muitos séculos depois, quando os israelitas caíram na idolatria e fizeram o bezerro de ouro, lembra disso? Moisés chamou quem gostaria de vingar nos idólatras. E foi a tribo de Levi que fez as coisas de acordo com a palavra de Moisés. Foram os levitas, foram os filhos de Levi que se levantaram.
Quando Moisés iria morrer, juntou as 12 tribos em sua volta. Eles já eram mais de 1 milhão e profetizou para cada tribo. E a bênção para a tribo de Levi foi essa que está escrita em Deuteronômio 33. Eu vou ler, porque vocês podem ter esquecido. Deuteronômio 33. A partir do versículo 8, está escrito assim: de Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem para que nunca mais se levantem. E aí vem para a tribo de Benjamim. Então, nós vemos aqui que o que acontece é que, embora Levi tenha sido um assassino brutal, porque ele foi um assassino brutal, a tribo de Levi observou a palavra de Deus e guardou o mandamento, e Deus, então, escolheu essa tribo para ensinar Israel, para servir no altar e servir no lugar de oração e oferecer a oferta queimada que aponta para Cristo. Você está entendendo por quê? Porque na hora de vingar a idolatria, esta foi a tribo que se levantou. Não é porque Levi foi um homem justo, não é porque Levi foi o melhor dos filhos de Israel, não. Foram os descendentes dele, muitos anos depois do que ele tinha feito a Siquém. Quando nós vemos tudo isso que aconteceu, quando chega agora, no tempo de Malaquias, depois do cativeiro da Babilônia, eles eram aqueles que estavam fazendo a vista grossa quando uma vaca defeituosa ou doente era trazida para o sacrifício. Esses aí. Você pode olhar a história. É bom sempre ir buscar. Por que eles estão assim agora? O que foi que aconteceu? Eles foram ficando relapsos. Um povo que se levantou para matar idólatra, agora está desse jeito. Eles agora, já no tempo de Malaquias, eles estavam desprezando o nome de Deus e desobedecendo. Eles estavam exatamente profanando o templo, profanando o altar. Deus está dizendo que anteriormente Levi o temia, mas agora a tribo não o teme mais. Eles falham no ensino e quebram os mandamentos.
sacerdotes. Deus aqui não está falando do povo, está falando dos sacerdotes. Deus está falando da liderança. Como está a nossa liderança hoje? O que os nossos líderes estão ensinando? É o que eles pensam. Não é o que Deus pensa, mas é o que eles pensam. Ninguém pode servir a Deus sem reverência pelo seu nome. Essa questão de nome de Deus não é simplesmente assim, Deus. O nome é a personalidade. Se não tem reverência por Deus, como é que pode servi-lo? Não é? Cristo tem que ser levantado diante do povo. É só assim que Cristo atrai todos para ele. Quem vai atrair as pessoas é Cristo, não é o pastor. Temos visto muitos pastores blasfemos. Eu sou assim, eu penso assim, na minha igreja é assim. Quem disse que você tem igreja? Mas tem uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Viu, pastor? Você tem a sua. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Vai enganando as pessoas. Continue a fazer o que você acha, o que você gosta. Porque você está desviando ovelhas, enganando almas. Que pagamento você está escolhendo? Que pagamento, que caminho você está fazendo? Jesus Cristo disse, ai de quem fizer tropeçar, não é nem cair, não, tropeçar, um dos meus pequeninos. Melhor lhe fora que amarrasse uma corda no pescoço e atasse a uma pedra de moinho e se lançasse ao mar. Olhe bem o que você está fazendo. O sacerdote tem que ser o mensageiro, tem que ser o anjo, tem que ser o líder da igreja. É o sacerdote. Quando a gente pensa em sacerdote, você acha que é o padre? Não. O sacerdote é o pastor da igreja, é o líder. Temos que estudar. Precisamos nos dedicar à palavra, como está escrita em Atos, no capítulo 6, no versículo 2, quando queriam que os apóstolos distribuíssem cestas básicas. Ali, naquele momento, houve uma confusão na igreja, porque a igreja distribuía cesta básica e distribuía para as viúvas, para as mulheres que precisavam. E haviam as viúvas que eram de Jerusalém e haviam aquelas que eram helenistas. Helenista é todo judeu que não nasceu em Israel, mas é judeu. Então, essas mulheres vieram de fora, estavam passando necessidade, mas na hora da distribuição, as helenistas estavam recebendo menos do que as de Jerusalém. A coisa começou a ficar difícil, a fofoca começou a se espalhar, até que chegou no ouvido dos apóstolos. Não é? E quando chegou no ouvido dos apóstolos, logicamente, eles tomaram providências. E tomaram providências como? Foram lá e disseram, olha,
nós não podemos... Eu vou ler. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Está vendo? O sacerdote não pode deixar o lugar da oração e o ministério da palavra. Agora eu vou ver os versículos 8, 9 e 10. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não vos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Está vendo? Nós vemos que aqui, a partir do versículo 11, vamos lidar com os pecados de divórcio e novo casamento. Agora, Malaquias vai falar direto para Judá. No versículo 11, ele diz: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Judá. A abominação é para todo Israel, mas a palavra aqui é para Judá. Eles estavam profanando a santidade do Senhor, que era o seu santuário. Deus é santo e ele quer santidade em nós. Hoje, nós nem precisamos explicar o quanto a profanação é bem aceita, é até elogiada. As pessoas encontraram todo modo para explicar que não é bem assim. É uma questão de interpretação, não tem interpretação, Deus fala claro. A palavra de Deus é viva, é direta e eficaz e não é obsoleta, é absoluta. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Eles estavam profanando a santidade do Senhor naquela época e hoje também. Os homens voltaram do cativeiro e viram as lindas estrangeiras que estavam em Israel e deixaram suas esposas judias para se unirem a servas de deuses estranhos. Essa é uma situação que se repete em toda a Bíblia. Não é? Nós vemos lá em Gênesis 6,
de 1 a 7, quando os filhos de Deus se casam com as filhas dos homens, o que aconteceram? Surgiram gigantes. O que são gigantes? Abominações, anormalidades, jugo desigual. Como é que eu posso dizer que minha casa é um lar onde Deus habita? Se meu marido cultua um Deus e eu ao outro? Como ficam os nossos filhos? Qual a escolha deles? Isso se chama jugo desigual. Escolheu, vai pagar. Vai pagar caro. Surgem gigantes, deformidades, porque gigantismo é anormalidade. Aconteceu no tempo de Balaão. Aconteceu no tempo de Balaão. Você lembra o que foi que aconteceu? Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o exército de Israel. Deus disse, você vai para lá e profetizar a favor de Israel. E Balaão profetizou a favor de Israel. O que foi que aconteceu? Israel ganhou. Depois, quando Balaque foi reclamar com Balaão disse para ele, fica calmo. Esse povo ganhou na guerra, agora está aqui dentro. Se prepare. Eles vão ver as suas moças bonitas, vão se encantar com elas, vão casar com elas. Os seus rapazes vão casar com as moças deles, que também são bonitas. O que acontece é que eles vão se misturar com vocês. E o Deus deles odeia a mistura. E na hora que eles estiverem misturados, o Deus deles os abandonará. Aí você faz a guerra e ganha. Porque com o Deus deles, ninguém ganha. Mas sem o Deus deles, ganha-se fácil. E não deu outra. Lembramos disso. Essa é a doutrina de Balaão. É a doutrina da mistura. É a doutrina do jugo desigual. É isso que já estava lá em Tiátira, na igreja em Tiátira. É esse o método para a penetração da idolatria. É esse o método. Quando o reino foi dividido, a idolatria entrou porque Acabe casou com Jezabel. Lembram disso? Aquela mulher veio furiosamente interessada em acabar com o culto ao Deus de Israel e implantar o culto a Baal. Era o objetivo dela. Foi um casamento político. Acabe, rei de Israel, casar com a princesa Jezabel, filha do rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Casamento político. Mas ela veio com os princípios dela. Isso estava acontecendo no tempo de Malaquias. Isso está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. O povo casa e descasa. E você não pode falar, porque senão você tem a mente fechada. Não é bem assim. É interpretação, não é interpretação. Palavra de Deus não tem interpretação, tem revelação, e a Bíblia quer dizer o que ela diz. Ninguém vai calar minha boca. Só Deus. Só Deus vai calar minha boca. Está errado, é pecado. Deus odeia o divórcio
Sim. Ah, mas isso... Deus odeia o divórcio. Acabou. Se você não quer divorciar, nunca constitua família. Relacionamento é difícil? Sempre foi e será. Tem briga, desentendimento? Tem, mas tudo vai depender da educação que você tem. Nós vemos que no versículo 12 aqui, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Não importa o status, será cortado. Essas esposas divorciadas iam chorar lá no altar para Deus. Elas eram as esposas da aliança. Eles foram diante do altar jurar que seriam casados até que a morte os separasse. Elas entregaram sua virgindade a eles. Eles agora a divorciavam para pegarem outras mulheres mais interessantes. Né? E essas mulheres iam ao altar chorar diante de Deus. Sobre essas lágrimas, vinha o marido, que era sacerdote, trazer oferta a Deus. O que você acha? O que você acha disso? Então, Deus não podia dar atenção para isso. O homem com as mãos sujas. Deus não aceita a sua vida, o seu ministério. Ele não precisa de você, nem de mim, nem de nada. O trabalho com Deus é o privilégio que temos. É um privilégio. Nós precisamos aceitar o chamado de trabalhar no reino como um privilégio que nós não merecemos. Então, nós devemos servir a Deus segundo a vontade dele. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor. Isso precisamos entender. No versículo 14, está escrito, no versículo 13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, mas nem a aceita com prazer da vossa mãe. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência em suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E eles, com plácida inocência,
e hipocrisia, perguntavam: por quê? Por que o senhor não aceita? Qual é o problema? Qual é a causa? Porque o senhor é testemunha do voto que você fez. Você vai lá hoje, estou dizendo hoje. Isso aconteceu no tempo de Malaquias, mas estou falando hoje. Você vai lá, faz aquela festa, chama a família da moça, vem a sua família, vem os amigos, todo mundo, e você ali jura, até que a morte nos separe. Ninguém morreu e você já separou. Ninguém morreu. Mas você já separou. A quem foi que você fez a promessa? Não foi só aquela mulher, não. Foi para Deus. O voto é feito a Deus. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se você fez um voto, você não é obrigado a fazer voto. Mas se fizer, vai ter que cumprir. Então, por quê? Pode separar? Pode. O problema é o novo casamento. Não existe. Diante de Deus não existe isso. Aqui fica claro que Deus não está pensando só em Israel, mas em todos os homens. Ele menciona Adão e Eva. Você veja lá em Neemias 13, no versículo 25, nós estudamos Neemias, não tem muito tempo. Vimos no Antigo Testamento, quando o homem ia casar, ele tirava a sua capa e com ela cobria a sua noiva, com uma promessa de que ele se comprometia a cobri-la e a protegê-la para toda a vida. Foi isso, você lembra, que Boaz fez com Ruth? Você lembra disso? Lá no capítulo 3, versículo 9, foi isso que Boaz fez com Ruth. Você sabe que promessa é essa? Lá no livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 9, está escrito: disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. A capa significa: a minha proteção eu te dou. Isso é o momento de Cristo com a sua igreja. Todo o casamento é uma profecia de Cristo com a sua igreja. Mas nós agora nos comportamos como se a palavra de Deus já não precisasse ser levada a sério, porque Deus mudou, não é? No tempo de Malaquias, os homens cobriam a sua esposa com seu manto. E agora, eles a cobriam com o manto da humilhação, o manto da vergonha, do desprezo, da rejeição e da violência, com uma única palavra chamada divórcio. O plano de Deus, desde o início, é não ao divórcio, porque ele odeia. Divórcio é pecado, sim. Deus criou todos os animais aos pares, menos o homem. Adão deu nome aos animais e, nesse momento, ele descobriu que ele era só, que era só metade, precisava de outra metade. Deus deixou o homem chegar à conclusão
de que ele precisava da outra metade. Então, sexo, casamento, é um mais uma para formar um. É um mais uma para formar um. Um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Foi assim que Deus criou. E quem criou o homem foi Deus. E Deus nunca fez diferente. Por isso, porque o povo esqueceu isso, Deus está lembrando. Quando você trai a esposa da sua aliança, você está pecando contra mim. Porque fui eu que instituí isso, foi eu que fiz, foi eu que criei, isso é meu, isso é coisa minha, tem a ver comigo. É isso que Deus está dizendo. Deus trouxe a mulher, ele fez o casamento, a instituição do casamento é feita no céu, e a intenção é que seja uma bênção. Isso exclui madrastas, isso exclui padrasto. O casamento é nova criação. Quando entrou o pecado, danificou toda a criação, inclusive o casamento. Quando chegamos ao tempo de Moisés, vemos o divórcio, como Jesus disse, pela dureza dos corações, mas não foi assim desde o início. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, nós vemos o divórcio permitido porque o homem casa e descobre que a mulher não é mais virgem. Ela enganou. Não é o que disse ser. Essa é a impureza a que Moisés se refere. Por causa da impureza, porque a mulher é impura, você pode deixar. No tempo do Novo Testamento, a interpretação de impureza ficou tão banal que até se a mulher não souber cozinhar é motivo de divórcio. O problema do tempo de Malaquias, meus irmãos, prevalece hoje na nossa sociedade. Pastor que faz casamento assim oferece sujeira no altar de Deus. E isso é problema. Isso tudo vai ser a sujeira esfregada no nariz dele. Senhor Jesus colocou duas coisas bem claras sobre divórcio. Primeiro, Moisés, pela dureza do coração. Segundo, a infidelidade. Quando em Mateus 19, de 3 a 5, o fariseu tentou Jesus perguntando, Jesus respondeu apontando para o Éden. E o que está escrito em sua conclusão, lá em Mateus 19, versículo 9, eu vou ler para vocês. Mateus 19, versículo 9, foi tão terrível. Aqui, ó, Mateus 19, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Você vê como a coisa é séria. Agora virou tudo uma leviandade. Os discípulos chegaram à conclusão de que era melhor ficar solteiro. Conclusão difícil, né? Olha, nós precisamos prestar mais atenção.
precisamos ver o que Jesus fala neste texto de Mateus. Na igreja primitiva, o assunto volta. Na igreja em Corinto, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Se você prestar atenção, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Eu vou ler para vocês. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido. E o marido não se aparte de sua mulher. Viu? Como o divórcio, assassinato é pecado e o arrependimento existe, a chance, a possibilidade. Não é? E no versículo 17 de Malaquias, está escrito assim: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Aqui entra outra pergunta inocente. É a quinta pergunta sarcástica. E Deus responde. Muitas pessoas estão assim. Quando nós vemos o Salmo 73, não é sobre isso? O Salmo 73 é exatamente isso. Salmo 73, versículos 2 e 3, está escrito: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem meus passos, pois eu ainda invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Essa era a problemática do povo. Existia uma nova moralidade. Mas os que praticam o mal hoje vão enfrentar julgamento amanhã. O preço vai chegar, a cobrança vai bater na sua porta. Não é? A resposta para essa pergunta vem no 3º capítulo. Portanto, meus irmãos, há muito para meditarmos hoje sobre o que Deus nos fala nesse 2º capítulo de Malaquias. O assunto é muito sério, a leviandade toma conta da igreja e não vai ficar mais fácil. Vai ficando cada dia mais difícil. Os princípios de Deus vão parecendo ridículos para os homens, mas Deus é Deus. A Bíblia diz: ri-se aquele que se assenta no trono, o Senhor zomba deles. Amém.